Olá, então hoje vamos falar um bocadinho sobre as interações e os seus efeitos, mais concretamente sobre as diferentes leis de Newton. Vamos abordar em primeiro lugar a lei da gravitação universal e a forma como dois corpos se atraem mutuamente através da ação de forças gravitacionais atrativas. Depois vamos dar uma vista de olhos na terceira lei de Newton, a lei do par-ação-reação. Depois a segunda, lei fundamental da dinâmica, e a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Já no que respeita à primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia, esta imagem é uma ilustração muito clara do que acontece. Se um corpo estiver sujeito a uma força de resultante nula, há duas hipóteses. Ele ou está em repouso, ou então ele vai adquirir movimento retilíneo uniforme. Então, basicamente, quando isto acontece, a velocidade é constante em valor, em direção e em sentido. Agora, a primeira lei vai muito para além disso. O que é que ela pretende explorar? Pretende explorar que um corpo, quando está em movimento, tem tendência a manter o seu movimento. Aqui na imagem, reparem, o cavalo para de forma abrupta, mas quem vai em cima continua com o movimento que tinha quando estava em cima do cavalo. Então, tende a continuar com o movimento que tinha antes. Agora, se estiver em repouso, não vai alterar esse estado. Temos aqui estas duas ideologias. Portanto, um corpo que está parado tende a manter o seu estado de repouso. As imagens do lado direito. Reparem que eu tenho aqui uma moeda em cima de um cartão que está colocado por cima de um copo. Se eu der um toque ali no cartão, um toque rápido, o cartão vai desaparecer e a moeda acaba a cair dentro do copo. Porquê é que isto acontece? Por causa da primeira lei de Newton. A moeda estava parada, tende a continuar parada. Como o suporte, a reação normal, deixa de atuar quando o cartão é removido, ela vai ter que cair sobre a ação do seu peso dentro do copo. Já em relação ao movimento, eu tenho aqui um carrinho carregado de esferas. Reparem que eu tenho aqui um objeto que trava o movimento do carrinho, mas a ideia é que as esferas continuam a mover-se. Portanto, o corpo tende a manter a sua velocidade se a resultante das forças que atua sobre ele for zero e, na realidade, os corpos não são sensíveis à velocidade, por muito grande que ela seja. Eles são sensíveis à sua variação. O que é que traduz a variação da velocidade? A aceleração. Ainda no âmbito da primeira lei de Newton, vamos ver historicamente de que forma é que houve aqui contributos significativos para que esta lei fosse reescrita por Newton. Portanto, a história começa com um senhor chamado Aristóteles, que era um pensador, um filósofo, que dizia que um corpo só apresenta movimento se uma força empurrar esse corpo. Reparem que esta ideia foi pensada por Aristóteles no século IV a.C. e a crença permaneceu até o século XVII. Só foi destronada quando apareceu Galileu, que foi um experimentador, portanto ele fez várias experiências e também idealizou algumas coisas, e ele percebeu que se nenhuma força estiver a atuar num corpo, ou seja, se a resultante que sobre ele atua for zero, e se ele estiver parado, ele vai continuar parado. Por outro lado, se ele estiver em movimento, ele vai continuar com o movimento que tinha, ou seja, com a mesma velocidade que apresentava antes. O Newton pensou um pouquinho mais longe e transformou esta ideia de Galileu numa lei. Ele disse que se a resultante das forças exercidas num corpo for zero, o corpo manterá a sua velocidade. Ou seja, se ele estiver em repouso, vai continuar em repouso. Se estiver em movimento, continua com o movimento com o mesmo valor de velocidade. Agora, reparem, ele também percebeu que um corpo com uma massa maior vai ser mais resistente à variação da sua velocidade, porque a aceleração que ele adquire vai ser menor. Esta resistência à variação da velocidade chama-se inércia. É por isso que a primeira lei chama-se lei da inércia. A inércia é medida pela massa do corpo. Quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Esta massa, na segunda lei, chama-se massa inercial.
Não deixei aqui nenhum exercício sobre a primeira lei de Newton, porque no esquema anterior fez-se a análise de duas situações que correspondem ao que a primeira lei quer dizer. Só dar aqui uma sugestão, compreender a razão pela qual, numa travagem brusca, quando estamos dentro de um carro, a tendência do nosso corpo é ser projetado para a frente, tende a manter o movimento que tinha, portanto o carro parou, mas o nosso corpo não. Ou ao contrário, quando estamos parados e estamos dentro de um carro que faz um arranque muito rápido, o nosso corpo é projetado para trás, porque o nosso corpo tende a continuar em repouso tal como estava. O carro é que iniciou o movimento. Portanto, no fundo, nós somos agarrados pelo veículo cuja velocidade se alterou, mas a nossa tendência é para continuar o movimento que tínhamos antes desse ajuste. Espero ter ajudado e que tenham compreendido minimamente as 3 leis. Até breve.